Neilza Barcelos de Souza, Data de nascimento. 23/3/85. Estado civil. Solteira. Seu endereço. Eu agora atuo no bairro Canadá, na rua Petrópolis, número 169. Sua profissão. Cuidadora de idoso. Muito bem. A senhora foi a vítima aqui nesse processo, não é isso? Sim. Portanto, obviamente, dispensado o compromisso. A senhora promotora tem a palavra. Senhora Neuza, bom dia, tudo bem? Bom Sou dia. Ana Gabriela, estou na função de promotora de justiça. Queria dizer que aqui é o ritmo da senhora e que cabe o que vier da senhora. Aqui a senhora é respeitada, tá? Deixa eu perguntar para a senhora. A senhora sabe que essa ação aqui, ela diz, ela é contra o senhor Nominato e ela diz respeito a fatos ocorridos em janeiro desse ano. Mas eu vou começar pedindo para a senhora que conte quanto tempo a senhora conviveu afetivamente com o senhor Nominato e como é que foi essa relação? Olha, tive um relacionamento, união estável com ele durante 16 anos. E me separei dele quando ele quebrou o meu braço. Foi, dezembro, 6 de dezembro, fez 3 anos. Dezembro agora, do ano passado, que eu me separei dele, foi quando ele quebrou o meu braço. Então, de vez em quando, ele ligava para mim, mesmo eu tendo a medida protetiva contra ele. E toda vez que ele ia internado com pneumonia ou tinha algum problema de saúde, ele me procurava por telefone, pedindo ajuda. Porque às vezes ele falava que não tinha um lugar adequado para poder ficar, ou se eu poderia acompanhar ele no hospital ou visitá-lo. Ele pedia sempre isso. E eu conversava com ele no telefone sempre. Então, a senhora trouxe um episódio que rompeu com ele porque ele quebrou o braço da senhora. Então, Sim. houve episódios de violência doméstica, de agressão anteriores a essa situação ocorrida em janeiro. Sim. Ok. E a senhora está dizendo que, apesar de rompida há 3 anos, né, a senhora tinha essa ajuda humanitária, tinha esse auxílio, tinha que a senhora o socorria, o amparava. Ok? A senhora tinha família aqui? Tem família aqui? Não, minha mãe mora no Espírito Santo. Aqui em Belo Horizonte, quem que é a rede de apoio da senhora? Pessoas mais próximas que a senhora pode contar, assim? Pessoas mais próximas são as pessoas que eu conheço. Quando eu vim para cá, eu tinha 12 anos, que me conhecem, desde os meus 12 anos de idade, que são os meus vizinhos. Quando eu vim para cá, eu morei no bairro Santa Amélia, e aí lá eu tive uma amizade. São as pessoas mais próximas de mim. A amizade que a senhora está falando é a Nery também, que está aqui como testemunha. Isso. Entendi. Agora, senhora Neilze, a gente vai precisar ir no que aconteceu lá nesse dia 8 de janeiro, tá? Eu vou novamente reforçar para a senhora. A senhora vai contar no ritmo da senhora, tá? Vou pedir para a senhora fazer bastante contato com o presente. A gente está aqui no dia 7 de outubro. Sinta bem os pés no chão, a senhora não está desamparada. Se precisar parar, a gente para, tá? O que aconteceu naquele dia 8 de janeiro deste ano? Como que o Nominato foi parar na casa da senhora e como é que sucedeu esses fatos? Ele me ligou e falou que estava sem a chave do local de onde que ele mora. E que o amigo dele, do lugar onde que... É um apartamento onde que eles alugam quarto. Falou que ele estava internado e não tinha como ele pegar a chave com ele. Então, ele não tinha lugar para poder dormir. Se ele poderia passar 2 noites lá, na minha casa. E eu deixei. E a segunda noite aconteceu isso. Ele... Então, ele tinha dormido lá no dia 7, na segunda noite aconteceu isso. Uhum. Como que aconteceu isso? Como que se iniciaram as agressões? O que para ele foi o estopim? A senhora pode relatar? Sim. Ele chegou lá de noite na minha casa, eu fiz janta, ele almoçou. Quando chegou a hora de dormir, eu fui dormir e na minha casa tinha um sofá na sala que ele virava um sofá-cama. E antes de eu dormir, ele já estava meio alterado porque ele já tinha bebido.
uma cerveja lá. E ele falou que queria reatar o casamento. E eu falei que não. E já tinha discutido comigo, falado assim, palavras feias, horrorosas comigo, em tom de agressão, né? E eu falei, eu não estou a fim de discutir, eu vou dormir porque eu estou cansada. E eu fui para o meu quarto dormir. E eu estava deitada de costa para a entrada do quarto. Foi quando ele entrou no quarto, se aproximou de mim. Quando ele entrou, eu não vi. Ele deitou do meu lado e fez um gesto como se fosse me abraçar por trás. Mas foi um mata-leão que ele veio e fez comigo, né? Ele me... Tentou enforcar a senhora. Isso. E ali eu comecei a luta. Eu fiquei uns 30, 40 minutos lutando com ele. Foi quando, assim, começou deitado o mata-leão. E ele foi me pegando e me levantou da cama com o mata-leão e eu tentando sair do mata-leão dele. Foi quando ele caiu em cima de um espelho que eu tinha, o espelho até quebrou e eu caí por cima dele. E nesse cair, ele levantou tão rápido, foi na cozinha, pegou a faca. Quando eu me levantei, eu já estava de frente para ele, não tinha para onde eu correr. Foi quando ele me pegou pelo cabelo, assim, de frente, e começou a me dar golpes de facadas. Ele puxou o cabelo da Ele senhora segurou. e começou a dar golpes de faca. Isso. A senhora consegue apontar mais ou menos onde pegaram as lesões de faca? E uma pegou aqui, outra pegou aqui, perto na costela, né? Tudo nas costas. E aí eu comecei a gritar por socorro e comecei a gritar por Deus também. Foi quando aí eu caí no chão, né? E consegui segurar na faca. Foi quando cortou minha mão. Quando eu segurei na faca, a faca caiu. Aí eu peguei a faca do chão e corri para a janela, abri a janela do quarto que é de frente para a rua, joguei a faca pela janela e comecei a gritar por socorro. Quando eu comecei a gritar por socorro, ele pegou uma cadeira que eu tinha no quarto e começou a bater com a cadeira na minha cabeça. Só que ele viu que eu não caí, não desmaiei, ele deixou a cadeira e correu na cozinha, que eu escutei o barulho dele abrir a gaveta e mexendo nas talheres, que ele estava procurando outra faca. Foi quando eu corri do quarto, passei pela sala, destranquei a porta que estava trancada. Inclusive, eu ia fechar, mas era tanta chave que eu já não sabia qual chave que eu ia colocar, que eu ia trancar ele lá dentro. Mas eu fiquei com medo dele me pegar, então eu saí para os fundos do quintal. Ele viu o momento que a senhora saiu ou não? Ele estava na cozinha procurando os talheres e a senhora conseguiu fugir. Isso. Uhum. Aí eu saí e no fundo, tem um pedaço do fundo do quintal que o mato estava alto. Foi lá onde que eu me escondi, deitei lá no meio do mato. Então a senhora fugiu sem que ele visse. Isso. E conseguiu se esconder nesse mato no fundo do quintal. Isso. E ele não sabia onde a senhora estava? Não. Uhum. E aí? E aí foi quando a polícia chegou lá. Demorou muito para a polícia chegar? Eu não lembro mais ou Você menos. não tem Foi noção assim de tempo, uns né? 30 minutos, mais ou menos. E a senhora conseguiu ouvir alguma coisa do diálogo, do que a polícia disse? Sim, eu consegui. A policial perguntou por mim, perguntou o que estava acontecendo lá. Ele fingiu que não estava acontecendo nada. Ele simulou que não tinha acontecido nada lá, que não existia essa pessoa lá, que não tinha nenhuma agressão lá, simulou isso, né? Eu acho que foi quando a polícia pediu para ele descer e ele falou que ele estava sem a chave. Uhum. E depois, ele colocou fogo no imóvel. Colocou. Ele falou para a polícia que ele já ia descer. E aí, nesse momento, ele colocou fogo lá dentro. Uhum. E o que esse fogo pegou? Assim, quais os danos que a senhora sofreu em razão disso? Queimou minhas roupas todas, meus documentos, né? Assim, que depois que eu tive alta do hospital, eu fui lá na casa procurar alguma coisa, ver se tinha algum jeito de recuperar alguma coisa. No quarto queimou guarda-roupa, cama, colchão, buffet, cadeira, queimou minha televisão, som, todas as minhas roupas, todos os meus sapatos. E eu tinha uma bolsa de couro que estava com os meus documentos dentro. A única coisa que eu consegui recuperar dessa bolsa, porque ela estava derretida, foi a identidade, meus cartões de crédito,
mas os outros documentos que eu tinha, medicamento, mamografia, certidão de nascimento, foi queimado tudo. A senhora sabe precisar o prejuízo financeiro que a senhora teve com esse incêndio causado pelo nominato na casa da senhora? Em questão, assim, das minhas coisas ou da reforma também, porque eu reformei a metade da casa e negociei na justiça o outro restante. O que a senhora teve que gastar em razão desses incêndios? Dos bens que foram queimados, mais ou menos, e do que a senhora teve que pagar? Porque a casa era alugada, né? Isso. E do que a senhora teve que pagar em razão desse incêndio? Qual foi o prejuízo financeiro efetivo que a senhora teve em razão desse incêndio causado pelo nominato? Eu acho que uns 55 mil, mais ou menos. 55 Porque reais. meu dinheiro do meu acerto, eu gastei tudo lá e nem terminei a reforma do meu emprego, porque eu fui mandada embora do emprego. A senhora foi mandada embora do emprego por causa desses fatos? Isso. A senhora pode explicar como isso se deu? Olha, a primeira pessoa que eu entrei em contato dentro do hospital foi lá do meu trabalho, porque eu não lembrava o telefone da minha mãe, então não tinha como eu entrar em contato com ela. Aí eu pedi assistente social para entrar no Google e procurar a Lília na clínica do Dr. Francisco, que é da mãe dele que eu cuidava. A senhora é cuidadora de idosos? Sim. Aham. Foi aí que ela entrou em contato e, por incrível que pareça, tinha uma enfermeira lá no hospital que era muito conhecida da Lília, amiga de infância. Aí, então, eles conseguiram entrar em contato, foram as primeiras pessoas que foram. Foi a Lília, que é a contadora do Dr. Francisco. Ela que foi me visitar, a mando dele, foi lá levar algumas coisas para mim. Então, até por não ter muita rede de apoio familiar aqui, a senhora precisou contar até com a pessoa do trabalho, com a Isso. empregadora. E aí, o que aconteceu que ela mandou a senhora embora em razão desses fatos? Então, a dona Miriam, ela teve uma filha que ela também foi vítima de feminicídio. A filha dela foi morta pelo marido e ele também se suicidou. E alguém contou para ela que aconteceu isso comigo, disse que ela começou a delirar, começou a dar trabalho, associar tudo que aconteceu com a filha dela, né, em relação a mim. Eles falaram que foram por causa disso, que eles resolveram me demitir. Então, demitiram a senhora porque essa situação causada pelo nominato trouxe um gatilho pela violência já sofrida pela família. Então, em razão disso, a senhora também perdeu o emprego. Sim. E teve um prejuízo financeiro. Sim. Eu queria falar um pouco, senhora Neilze, das repercussões desses fatos na vida mesmo da senhora. O que mudou, se mudou alguma coisa no comportamento da senhora, esses fatos acontecidos aí no dia 7, 8 de janeiro, né? Mudou muita coisa, porque para eu conseguir um outro emprego foi muito difícil. Eu estou num emprego que eu não estou satisfeita. Estou lá porque estou precisando, entendeu? Porque eu tenho que pagar o restante da reforma da casa. Está sendo muito difícil. E emocionalmente, assim, a senhora como mulher, a senhora não se relacionar com a vida, não se abrir para as pessoas, não sair no dia a dia, esses fatos alteraram alguma coisa no comportamento da senhora, assim, na visão da senhora no mundo, no estar no mundo? Não, porque eu não era de sair muito. A senhora já era uma pessoa mais fechada, mais reclusa? Sim. Uhum. Senhora Neilze, deixa eu perguntar mais uma coisa. O nominato, ele tinha algum problema com visita na casa da senhora? Não gostava de visita? Como é Não que era? gostava e ele era muito de farra. E eu não podia ter amizade com ninguém. Ele era de sair e viver a vida dele, Sim. mas a senhora não podia ter amizade com Não. ninguém. Não. Uhum. E a primeira vez que a minha mãe veio aqui, quando ele estava casada com ele também agrediu a minha mãe. Primeira vez que ela veio aqui em Belo Horizonte, na minha casa. Essa amiga, a Nery, que a senhora tem, ele também não gostava que ela fosse na casa da senhora? Ela quase não ia na minha casa. Quando ela ia, era no momento que ele não estava lá. Uhum. E quando a senhora... Imagino que a senhora tenha tentado romper com ele em outras ocasiões também, né? Porque isso normalmente é um padrão de quem vive violência Uhum. doméstica.
Ele dizia que alguma coisa do tipo, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Ele falava alguma coisa, aceitava tranquilamente esse término ou fazia ameaça. Como que eram esses términos, esses afastamentos? Assim, teve uma vez que eu saí de casa, quando ele estava trabalhando, eu larguei ele, porque ele estava me fazendo ameaça. Ele chegava bêbado em casa e achava que eu tinha que ter relação com ele à força. Tipo assim, eu sou a mulher dele, se eu não quero, não tem assim, eu tenho que querer porque eu sou a mulher dele. Não é contra tipo assim, eu não quero, não tem isso. Se ele quer, né? E me ameaçava, me xingava de noite, falava que ia me matar, não me deixava dormir, entendeu? E chegava alterado. E da uma outra vez que eu larguei ele, ele me achou onde que eu estava e eu não fiz. É uma ocorrência que eu devia ter feito. Aí eu dei mais uma chance para ele, mas ele não muda. Mas quando a senhora Assim, rompia, ele dizia alguma coisa nesse sentido, assim, sobre essas ameaças do prometi término? que ia mudar, que ia ser isso e aquilo, ia para a igreja. Nada disso. Depois de um tempo voltava tudo de novo. E quando a senhora ameaçava ou anunciava que tinha intenção de separar, alguma coisa assim que não estava dando, que estava pesado, ele chegava a dizer alguma coisa sobre se suicidar, se matar? Não, inclusive da outra vez que eu larguei ele, ele tentou suicídio. Ele tomou chumbinho, foi parar lá no, como é que chama o hospital que atende os casos mais urgentes de Belo Horizonte, perto do Hospital das Clínicas, Só se a senhora se lembrar. é João 23. Aham. Ele foi parar lá e eles iam levar, acho que ele para o CESAM, que é os psicólogos de lá entraram em contato comigo. Eu expliquei a situação. E quando eles iam levar ele, transferir ele, acho que é para o CESAM, ele fugiu de lá, do hospital. Senhora Neilze, a senhora foi ouvida 2 vezes, uma vez na delegacia de polícia. A senhora se lembra disso? Uhum, E a outra vez a senhora foi ouvida aqui no fórum como a juíza, uma outra fase do processo. uhum, A senhora se lembra disso? uhum. A senhora confirma essas declarações que a senhora prestou, tanto na delegacia de polícia como aqui? Foi o que a senhora se lembrou na época de dizer? Sim, eu confirmo. Sobre essa situação ocorrida no dia 8 de janeiro, as consequências, a dinâmica do que aconteceu, tem mais alguma coisa que a senhora sinta, tem necessidade de esclarecer? Acho que não. Por parte do Ministério Público, sem mais perguntas. Muito obrigada. Senhores Só um defensores, estou- Eu cheguei a falar o valor do prejuízo? Não, 55 mil aproximado que a senhora trouxe? Sim. Por aí, mais ou menos. senhores defensores têm a palavra. Dona Neilda, tudo bem? Joia. Dona Neilda, meu nome é Dracon Cavalcante. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, que é do nosso ofício aqui, tá? Eu gostaria que a senhora lembrasse e respondesse dentro do que é, tá? Eu queria primeiro saber da senhora, dona Neilda, a senhora falou que houve uma negociação na justiça. Qual é esse tipo de negociação que a senhora fez? Qual que foi a negociação que eu falei? A primeira pergunta que o Ministério Da Público fez reforma sobre da casa? isso, sobre as coisas que Isso. foi queimada. Eu negociei com a dona da casa o restante da reforma, Uhum. porque eu não aguentei mais pagar o aluguel e ter que reformar a casa, que eu achei que o aluguel está muito caro. Uhum. A dona, a amiga sua, que você que estava lá, que você ia conversar com ela, é a Néria, é isso? Isso. Ela e o marido dela ajudaram a senhora a reformar a casa, pintar a casa, essas coisas? Não, Não? ela me acolheu na casa dela quando eu Uhum. tive alta do hospital, porque foi a casa que eu procurei. Sim. E, e quando eu fui, que eu tive que limpar a casa para tirar os entulhos tudo, porque a dona estava me fazendo pressão e não tinha, acho que não tinha nem uma semana que eu estava de alta do hospital, estava com a mão cheia de ponto. Aí a Nery me indicou um rapaz que eu paguei ele para poder ir lá me ajudar
a tirar os Entendi. entulhos. E teve um dia que ela também foi lá ajudar a tirar os entulhos. Ela foi lá sozinha, o marido dela foi com ela? O Ele marido levou dela mais foi com duas ela. pessoas? Foi com ela. Foi só um dia, então. Isso. Tá. A senhora sabe me informar quanto tempo a senhora ficou hospitalizada? Eu fiquei, acho que eu fui internada na madrugada de terça-feira para quarta. E quando foi, acho que na quinta-feira de tarde, eles me deram alta. Uhum. A senhora teve algumas sequelas com essas agressões? Qual tipo de sequela? Qualquer uma. Uma mão Alguma- que não mexe, um sorriso que não é dado, um olho que não pisca. Qualquer sequela através das facadas, a senhora teve alguma sequela? O senhor pode repetir de novo para mim? Alguma a senhora ficou depois dos. A senhora ficou idêntica antes das facadas e depois da facada? Ou a senhora ficou com alguma deficiência? Eu não fiquei com nenhuma deficiência. Uhum. Eu, assim, só as facadas me deram queloide e eu consegui pelo SUS que eu estou retirando as minhas queloides. Uhum. Consegui. A senhora chegou a ser atingida em algum órgão? Não, por 1 milímetro quase perfurou o meu pulmão. Ah, é? E qual das facadas a senhora lembra? Qual? Ou não lembra? Eu sei que era Acho muitas. que foi do lado direito. Quase. A senhora sabe me informar que na hora que a senhora estava com o em luta, que a senhora falou que teve com o nonimato, nominato, e conseguiu pegar a faca e jogar pela janela, a senhora estava no segundo piso, então, da casa. Sim, no meu quarto. E por que que teve num dos depoimentos a senhora só falou que jogou a faca e depois voltou para dentro da casa? Eu não falei que eu voltei. Não. Em nenhum momento. A Tá. janela é de frente para a rua. O Uhum. meu quarto, eu consegui abrir a janela e jogar pela janela a faca na rua. Entendi, entendi. A senhora sabe me informar sobre quando os policiais chegaram lá, então, ele fez questão de obstruir que a senhora estava lá dentro, foi isso? Quando os policiais chamaram lá de baixo, ele, ele simulou que não estava acontecendo nada lá. Não Uhum. tinha acontecido nada. Ele chegou, qual a posição que ele estava e que a senhora estava da casa? Ele estava no quintal e eu estava na parte de cima do quintal, no pedaço que é alto, escondida no mato. Eu estava escutando. A senhora chegou a escutar quando ele falou que ele tinha feito alguma coisa de errado e que ele assumiria, que ele pediu socorro para a senhora chegou a escutar isso com a conversa dele com os Não, policiais? ele não pediu Não, isso socorro daí para não, mim. né? E eu que gritei por socorro pela janela. Entendi, sem problema. A senhora sabe me falar quais foram os policiais, se a senhora lembra, que levaram a senhora para a delegacia de polícia, ou para o hospital? Eu não me lembro, eu não me recordo do rosto deles. Não. A senhora fez perícia dos ferimentos, não fez? No IML? Sim, Quantos dias depois do ocorrido dos fatos? A senhora lembra? acho que foi logo depois que eu tive alta. Eu tive alta na quinta-feira, eu não sei se eu fui. Eu não me lembro se eu fui na sexta-feira, mas não demorou muito tempo, não, porque os meus hematomas ainda estavam bem. Uhum, entendi. A senhora falou num dos depoimentos, que eu vou mostrar para os jurados depois, que a senhora tinha um papel que era medida protetiva, que falava que a senhora tinha de receber na casa da senhora durante 3 vezes ou mais. A senhora pode me explicar Eu, sobre isso? eu tinha um papel, mas não era na medida protetiva. Ele arrumou esse papel com um advogado dele que defendeu ele da outra vez que ele quebrou meu braço. Hum, Eu tinha um papel que lá estava dizendo que ele só poderia entrar na minha casa com a minha autorização, uhum. entendeu? Ah, entendi. Não Caso era quando ele eu queria, me não. sentisse ameaçada, que eu poderia chamar a polícia. Sim. Mas ela, quantas vezes ele entrou na casa da senhora sem a senhora se sentir ameaçada?
Ele foi poucas vezes de onde que eu estava morando. Mais ou menos? Umas 4 vezes, mais ou menos. Nessas 4 Por aí. vezes, a senhora não se sentiu ameaçada com a visita dele, não é isso? Quando ele começou a se alterar comigo, eu comecei a falar que ele não ia mais na minha casa. Por que razão esse advogado teria feito esse papel se a senhora for que a senhora que paga o aluguel e comprou as coisas? Não foi com muita dificuldade, a suor do trabalho? Por que ele iria usufruir disso sem ter ajudado a senhora? Sem ter me ajudado? Sim. Ou ele ajudou a senhora a ter a casa, ele ajudava no aluguel, Não, o nas aluguel quem contas? pagava sou eu. Ele me ajudava com a ração dos gatos. Hum. O meu gato tem um problema de saúde que a ração dele é especial e era bem cara. Aí nessa época ele estava me ajudando com a ração do gato. Só na ração do gato? Isso. Não tinha outra despesa que a senhora pedia para ele pagar, não? Algumas vezes eu pedi, por quê? Na época que ele quebrou meu braço, ele estava cheio de dívida no meu nome, foi uma das razões dele ter pulado em cima de mim e ter quebrado meu braço. Ele fez dívida no Itaú, pegou empréstimo no Itaú, no Banco Santander. Eu nem tenho mais esses cartões, não tem nem crédito lá mais. E através disso, e quando ele quebrou o meu braço, eu falei lá na época que fez a ocorrência que ele tinha feito tanta dívida no meu nome. Rapidamente ele tratou de pagar as dívidas. Isso Eu foi tive- quando, a senhora lembra? Ah, não lembro, mas alguns comprovantes acho que eu tenho no meu telefone que ele pagou. Ele pagava e me mandava o comprovante. Que eu mandava para ele a fatura quando chegava para mim. Então, a senhora mandava, quando chegava desses bancos, a senhora mandava a fatura e ele pagava, é isso? Sim, Entendi. E mesmo assim o nome da senhora ficou sujo ou não? ele sujou meu nome. E depois que pagou, aí limpou. Ah, tá. Depois então, ele pagou e limpou o nome da senhora. Eu tive que Tem, negociar a dívida. tem uma fotografia na casa incendiada que a perícia mostra que tem 2 garrafas de vinho sobre uma mesa, com 2 copos. A senhora tomou vinho essa noite com ele? Tomei, mas eu não estava bêbada. Não. Ele, Eu perguntei se a senhora tomou vinho com ele. E ali, senhoras, vocês conversaram? Quanto tempo durou essa tomar o vinho ali, essas 2 garrafas? inclusive, ele jantou na minha casa. Uhum. A senhora foi o que fez o jantar para ele. Sim, Esse conversa com o regado a vinho demorou quanto tempo? A senhora lembra de cabeça? meia hora mais ou menos, meia hora, 40 minutos. Entendi. Nesse caso, depois a senhora levantou e foi embora para sua cama, é isso? Sim, E ele já estava deitado lá? não, ele ficou lá na cozinha. Ele não para quieto, ia na cozinha, ia no banheiro, ia na sala. Entendi. Quando a senhora conseguiu desviar dele e correr para o meio do mato, a senhora falou que ele pegou uma segunda faca na tentativa de prosseguir as agressões. Ele foi lá para pegar a segunda faca, porque eu tinha jogado a faca na rua. A senhora chegou a ver ele pegando outra faca? Não, mas eu escutei ele procurando um barulho dos talheres, ele estava procurando a faca. Outra faca na gaveta. Ele poderia ter procurado outra coisa, mas não, foi só a faca, né? Faca. Porque o alvo Entendi. dele era me matar, já que ele já tinha feito tantos furos em mim. O alvo dele seria matar a senhora. É isso que a senhora acabou de falar, não é? Isso. A senhora correu para o fundo da casa. Ele deixou a senhora ir lá para o fundo e não foi atrás da senhora e preferiu... Ele viu saindo porque ele estava distraído na cozinha procurando a faca. Ah, entendi. Então deu tempo de eu sair correndo. A senhora falou que estava... Só eu não consegui entender direito, mas a senhora falou que estava com a chave da casa, fechou a Ficou porta. na porta. Hum. Na porta, estava trancada na Sim. sala. Então, quando eu saí do quarto, eu passo por um pedaço que fica entre o quarto, a cozinha, um corredor que tem a divisórias, um corredorzinho que divide Sim. o quarto, a cozinha e sala. Sim. Então, eu abri a porta e saí para o fundo da casa. Ah, a senhora saiu então para os fundos. Isso.
A vizinha do fundo chegou a ver a senhora? Não, porque o quintal dela é muito grande e tem divisória, é de grade lá. A casa onde é que a senhora mora? Isso, a É uma, divisória da casa do fundo para a minha tem divisória de grade. então seria Aí um você lote com sobe, duas residências. pedacinho da escada tinha um lote, lá tem um pedaço do lote que o mato estava alto, foi lá que eu me escondi. Já no fundo da casa, porque eu vi uma foto da casa que teria um terreno do lado. Não seria esse terreno, não, né? Essa casa teria terreno do lado, não? Tem um terreno, mas o muro é alto. Tem um terreno que lá é cheio de mato, mas o muro é alto. Sim. Estou perguntando se Eu esse fui. lado dessa casa também teria um terreno. Então, tem um pedacinho do quintal da casa indo por os fundos que o mato estava alto. Foi lá que eu me escondi. Tá. Aí a pergunta seria: a casa teria também um terreno na lateral dela? Eu não considero aquilo ali um terreno, faz parte da casa, do quintal da casa. É onde que o mato estava alto, porque ali não tem nada. Entendi. Naquele pedaço ali, A só mato discussão mesmo. começou por qual motivo? Depois do vinho, a chegada a um mata-leão, Doutor, pela para ordem, a deitar. testemunha já respondeu que ele insistiu em voltar e ela não quis. Qual a resposta dela, doutora? Respondeu? Ele chegou a gritar com a senhora que ela ia matar, que ele iria matar a senhora nesse dia? Ou quando a Antes, senhora foi, estava andando para lá e para cá? Ele estava bem transtornado ou ele estava mais eu tranquilo? já estava deitada, porque eu falei que eu não queria mais conversar sobre aquele assunto, eu não estava a fim de conversar e nem discutir. Então, eu fui dormir, fui deitar porque eu estava cansada. E aí a senhora saiu da cozinha ou da sala? Da cozinha e fui Da para o meu cozinha. quarto. O quarto da senhora dá porta com a cozinha? É próximo. Ah, então, ao quarto da senhora dá entrada pela sala ou pela cozinha? Tem um corredorzinho Uhum. pequeno que você, a primeira parte da casa que você entra, quando você chega na casa, é a sala, tem o corredorzinho que você vai para o quarto, tem o banheiro e tem a cozinha. A senhora teria porta no quarto da senhora com chave? Sim, não, com chave não, Não, mas com tranca. com tranca, mas estava aberto. A porta ficou aberta, é isso. Sim. Tá. Qual foi a conscientização da senhora que ele botou fogo na sua casa? Eu nem esperava que ele Qual fosse foi a colocar fogo na minha visão casa. dela de ver ele botando fogo na casa? Eu nem vi, eu só vi a fumaça quando a polícia quebrou o portão que subiu lá para poder me procurar. Aí que a senhora viu o fogo também? Eu vi a fumaça saindo pela janela. Portanto, que eu queria entrar lá dentro para pegar minha bolsa com meus documentos e os policiais não deixaram, porque falou que estava com muito fogo. Tinha que chamar o corpo de bombeiro. Ah, entendi. Então, na hora que a senhora viu os policiais chegando, a senhora tentou entrar na casa, Não, eu não pegar. tentei entrar É na isso? casa. Eles foram atrás de mim, me procuraram, me chamaram Sim, e eu só respondi depois que eles entraram no quintal. Então, eles foram até a mim me procurar. Quando eles desceram comigo um pedacinho da escada, que eu vi a fumaça, eu queria entrar na casa para pegar minha bolsa com os meus documentos. entendi. Entendi. Dona Ilza, muito obrigado. Desculpa aí as amolação, viu? Mas faz parte do trabalho da gente. Quero desejar Muito bem. sorte para a senhora no próximo relacionamento. Obrigado. Senhor jurado, Obrigado, doutor. senhor jurado tem alguma pergunta a fazer? Não? Pode encerrar. Assim, só um momento. A senhora tem que escrever a pergunta.
Dona Neuza, a senhora falou que tem filhos? Não, Não tem filhos? não. Tá ok, pode encerrar. Mais alguma pergunta, senhores? Não? Pode encerrar. Bom dia, senhora. Bom Eu dia. vou te qualificar e, na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? Tá ok. Seu nome completo, por favor. Anéri Cássia Teodoro, Qual que é o seu estado civil, Aniele? casada, Sua data de nascimento? 27/11/71. Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Qual que é a sua profissão? Eu sou autônoma. Hoje, né? Em dia. Você estudou até que série? Superior completo. Qual que é seu endereço atual? Rua Humberto Rosa Teixeira, 289, Santa Amélia. Belo Horizonte, né? Sim. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. A Nery Cássia, a senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do nominato de Oliveira Luminar? Só ouvi uma vez. A senhora tem a mesma condição, parentesco, amizade íntima ou inimizade com Neilza Barcelos de Souza? Sim, conheço ela desde os 12 anos de idade. A senhora é amiga íntima dela? Neilza ela é meio caladona, né? A senhora é amiga só? Sim, Algo impede a senhora de dizer a verdade aqui hoje? nada. Não? A senhora foi trazida como testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade. Se a senhora não disser a verdade, a senhora pode ser processada também. Ok? Tudo bem. Senhor defensor, tem a palavra. Obrigado. Dona Henry, tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui do lado da senhora aqui, mas a senhora pode olhar para a câmera ali na frente, Ah, tá? tá ok. Eu queria saber da senhora, dona Henry, a Neilza ficou algum tempo na sua casa, não ficou? Ficou. Quanto tempo, a senhora lembra? Eu acho que foi 1 semana e meia ou 1 semana. Nesse caso que a senhora está sendo ouvida hoje aqui, não é? É isso. A senhora sabia que a Neilza tinha quebrado o braço e qual foi o motivo que quebrou o braço? Sim. Como foi? Olha, eu estava distante da Neilza, porque a gente conversava muito pelo WhatsApp, né? Aí fiquei um pouco distante. E quando a encontrei novamente, ela falou que o companheiro dela tinha jogado ela, né? E aí veio a quebrar o braço. Teve uma briga. É o que eu sei. Uhum. A senhora chegou a vê-la com o braço quebrado? De gesso, não. Uhum. A senhora e não ia visitar ela por quê? A senhora ficava só pelo WhatsApp? Olha, eu conheço Neilza desde os 12 anos, Uhum. porque ela trabalhava perto da minha casa, e aí eu tenho filhas com a mesma faixa de idade, então ela ia sempre lá, quando ela tinha folga lá em casa. E eu vendo roupa, Uhum. e ela é minha cliente de roupa. Eu não podia visitar ela porque ele não deixava. Sim. Eu só ia vender roupa para ela quando ele não estava. Então ele chegou a falar para a senhora que a senhora não era bem-vinda na casa dele? Não, porque, como eu disse, só vi ele de relance uma vez. Não. Foi ela que falou para a senhora que ele não queria que a senhora fosse lá? É, Tá. A senhora sabe me informar, dona Ney, quanto tempo a Neilza estava morando nessa casa que pegou fogo? ah, não, assim, o tempo certinho, não sei, não. A senhora sabia que ela morava lá. Sabia. A senhora mesmo não indo lá sabia que o seu nominato, frequentava a casa dela? Não, só fiquei sabendo quando houve o ocorrido. Aí ela falou para a senhora que ele frequentava? Não, aí eu fui e vi o que aconteceu. Uhum. Nesse dia, então, a senhora chegou a vê-la machucada?
E aí a senhora não sabia que ele frequentava a casa dela, não? Isso, logo que ela saiu do hospital, ela bateu lá em casa. Sim. Ela ficou lá uma semana e pouco. Isso. E aí ela contou para a senhora que ele frequentava a casa dela? Não, eu só Não. sabia que eles tinham contato por telefone Uhum. devido dívidas que tinha, né? Essas coisas aí deles. Mas eu fiquei sabendo que ele foi à casa dela aquele dia, no dia que eu fui na casa dela, depois do ocorrido. Eu ouvi no depoimento da senhora, a senhora falando que essas dívidas seria de aluguel. Qual o tipo de aluguel? Como? Eu vi um depoimento da senhora na audiência de instrução de julgamento, outra audiência, Sim, que a senhora falou que eles tinham um relacionamento, uma coisa assim, que seria dívidas e que essa dívida seria aluguel. Seria essas dívidas que a senhora está falando aí agora? eles tinham dívidas um Sim. com o outro para. Porque eles moravam juntos, dividia aluguel, né? Uhum. Devia ser, né? Uhum. Eu lembro que quando ele queimou as roupas dela de uma outra ocasião, isso gerou dívida, porque eu acho que ela deu parte, não sei bem dizer sobre isso, Aham. né? Mas eu sabia que eles tinham que eles conversavam, mas o teor da conversa em si, Ele chegou a pagar as roupas que ela comprou na mão da senhora? não, Ela mesma pagou. quem pagou foi ela. Foi ela que pagou. Foi ela que pagou. Uhum. A casa dela ficou muito destruída. A senhora falou que foi lá no dia seguinte? Ficou toda destruída, né? O quarto ficou todo de cinza. Ela não tinha roupa. Uhum. Ficou de um jeito lamentável. E a sala? A senhora lembra? A sala queimou também. O banheiro ficou todo preto, De fuligem? De fumaça? de fumaça. O teto da cozinha pegou fogo. Uhum. Então, todo eletrodoméstico que estava em cima dos armários pegou fogo. A geladeira ficou esfumaçada. Mas o quarto Esfumaçado, mas funcionando ou não? estava funcionando. Tá. O quarto O quarto ele ficou assim destruído. destruído, destruído. A casa da Neilza A tinha. instalação elétrica toda foi destruída. Teve que Bem, refazer. hum. E a senhora ajudou ela lá? Foi lá ajudar também ou foi lá só ver esse dia? Não, não tem jeito de só ver sem ajudar, né? A gente foi ajudar ela a tirar os. Ajudamos sim. Ajudamos? Por que ajudamos? Porque foi meu marido comigo. Ah, você e seu marido ajudaram E um ela? rapazinho que mora perto da minha casa. Quantos dias? Um dia só? Uma semana? Um mês? Eu ajudei 2 dias. O Uhum. rapaz ajudou mais um pouco. A gente foi só para tirar o restolho que ficou. Sim. Chegaram a pintar as paredes? Depois do ocorrido, ela Sim. arrumou um rapaz para arrumar a instalação toda da casa. Uhum. E aí pintou a parede de um Não. cômodo. De um cômodo eu vi pintada depois que eu fui lá. Então, a Também só senhora fui e uma seu vez. marido só foram 2 vezes. É isso? Ou mais? O que vocês ajudaram a fazer lá? Eu e meu marido fomos 2 vezes. Uhum. Eu fui depois. Eu estava fazendo uma feira próxima à casa dela e passei lá. Entendi. Entendi. Dona Neil, deixa eu perguntar um negócio, senhora. Hum. A senhora tinha informação, o seu anonimato, só contra a senhora ou contra outras pessoas também? Não, Que não queria que andasse, que visitasse? não, ninguém podia ir na casa da Neilza. Ninguém. Ninguém. Sempre ela falando. Só nunca escutou dele falando. Não, porque, como eu te disse, eu só vi ele de relance uma vez. A senhora falou de um caso no WhatsApp, que uma vez a senhora escutou ele conversando com ela. A senhora já viu eles brigando mesmo pelo telefone? Não, briga, discussão, não. 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 Ah, Só mesmo esse negócio de dívida. E também não sei detalhar dívida de quê. Eles conversavam sobre dívida, porque também não me interessava, né? é. Então, não sabia que ia chegar até isso.
Entendi. E o pessoal falava muito mal dele lá na rua? Desculpa perguntar assim, se ele era agressivo com ela ou com outras pessoas no bairro, ou que ele era tranquilo. Falava alguma coisa sobre ele lá no bairro? Não, meu conhecimento é sobre a Neilza, né? Eu não conheço os vizinhos dela. Ah, a senhora não mora perto da casa dela? Não, eu morava quando ela tinha 12 anos, Ah, tá. né? Aí depois só foi reencontrar com ela. Não, sempre tive contato com ela. Uhum. Mas ela não falava. Eu sei que ela conheceu esse rapaz numa rádio, né? Mas, assim, coisas assim, de ficar tricotando, contando, isso eu não sei. A senhora ficou sabendo se ela falou que ela tinha alguma doença que foi transmitida ou transmissível? Eu sei que a Neilza trata de um HPV, né? Mesma coisa do anonimato ou não? Na realidade, eu vim saber da doença do nominato depois que teve isso tudo, né? Que eu pedi para minha sobrinha ver para mim se ele ainda continuava preso. Aham. Aí ela viu que tinha o HIV. E se a Neilza tem essa doença, ela não me relatou. Eu sei que ela ficou muito ruim uma época, que ela emagreceu muito, mas se ela tem o HIV, ela não me relatou. Ela relatou que ela tem HPV. Então, é isso que eu sei. Tá bom. A senhora sabe se a Neilza se encontrava com frequência com o anonimato? Não, Não? não sei. Tá bom. Muito obrigado, senhora, viu? Nada. Doutor, obrigado. Senhora promotora, tem a palavra. Senhora Nery, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Gabriela, eu estou pelo Ministério Público. A Neilze, ela tinha família em Belo Horizonte? Não. Não. Se ela não tinha família em Belo Horizonte, a senhora disse que ela é meio caladona, foi a expressão que a senhora usou. É. Com esse meio caladona, a senhora quer dizer que é mais discreta, mais isolada, mais de não compartilhar as coisas íntimas? Olha, quando o juiz me falou se eu tenho uma amizade, eu não falei íntima, porque amizade íntima é quando você conta de tudo para a pessoa. A Né? minha pergunta Mas aí eu vou te explicar. exatamente em relação à senhora. Como eu conheci a Neuza com 12 anos e ela tem a idade de uma das minhas filhas, tem muita coisa que ela me conta, ela sabe que ela vai ser reprimida por mim, como se eu fosse mãe dela. Tem coisas que a gente não pode aceitar. E eu acho que é sobre isso que ela não compartilhava muita coisa. Então, a relação da senhora com ela era quase uma relação, assim, digamos, uma referência materna? É a que é. Sim. Ela começou a trabalhar numa casa de família com 12 anos, ela frequentava a minha casa, Entendi. aí ela foi ficando mais velha, fez o curso de cuidadora de idosos, né? Aí ela mudou do bairro, e aí eu continuei conversando com ela, vendo ela, mas... Entendi. Sobre esses prejuízos causados pelo incêndio que o nominato causou lá na casa no dia 8 de janeiro, que a senhora ajudou a arrumar lá, né? Que a senhora trouxe aqui. A senhora sabe dizer mais ou menos de roupas, valores, bens, os danos na casa alugada que ela teve que pagar em média, no mínimo, quanto que ela teve de prejuízo? Olha, eu acho que foi muito prejuízo, porque a Neilza sempre gostou de andar muito bem arrumada e ele queimou tudo. Os móveis da Neilza era tudo de antiquário, sabe? Então, e queimou tudo. O estofado na sala dela também ficou queimado, né? Televisão. Mas, nominalmente dizendo, a senhora sabe, por exemplo, esse rapaz que ajudou lá, ela pagou X para ele, pelo menos foi uns 10 mil de prejuízo, porque a geladeira... A senhora sabe quantificar minimamente esse prejuízo? Para pintar a casa não gastou menos que isso? Gente, eu não sabia que eu ia ser chamada, mas eu acho que o eletricista, não sei se foi 3.500 ou 2.500, foi uma coisa variando assim, não lembro muito bem. O menino que foi ajudar, eu não sei se foi 200 ou se foi 100. Eu e meu marido ajudamos sem custo, né? Mas a dona da casa, né, ela vai te dizer melhor sobre isso. Esses danos, então, causados pelo incêndio causado pelo nominato tiveram que ser indenizados pela Neilze, a dona da casa.
A Neilza teve que arcar com esse prejuízo. E a Neilza saiu da casa dela, né? Aí teve que arcar. Aham. Quando esses fatos aconteceram, no dia 8 de janeiro desse ano, a Neilza, então, estava separada do nominado. Estava separada. Ela Uhum. tinha uma medida protetiva, visto da quebra do braço, do episódio da quebra do braço. Uhum. E a senhora sabe se ele insistia para voltar, se ele falava, por exemplo, que ia suicidar se ela não voltasse para ele, se ele... a senhora sabe dizer como é que era a aceitação dele em relação a esse término? Antes desse episódio, sim. Mas, Sim, o quê? né, A senhora pode explicar? sim, Pode ele falar. pedia para voltar, Aham. né? Mas depois do episódio da queima da roupa, entre o episódio da queima da roupa e a quebra do braço, sim, eu sabia disso. Mas entre o episódio da quebra do braço e do incêndio, não, A senhora não tem conhecimento. não tenho conhecimento. Tá. A senhora trouxe aí que teve queima da roupa, ou seja, ele causou incêndio que gerou prejuízo para a Neilza em mais de uma oportunidade. Aí teve esse incêndio no dia 8 de janeiro, e antes disso, ele também chegou a queimar coisas dela. Sim, A senhora sabe dizer mais ou menos quando que foi isso? Aproximadamente. quando eu não sei te dizer, não. Eu sei que teve uma fase que teve um dia que ele queimou as roupas dela, chegou em casa, eles tinham dado uma briga, ela foi trabalhar, chegou em casa e estava tudo lá no passeio queimado. Quadro, roupa. Ela falou assim, Nery, eu preciso de você, porque eu não tenho nenhuma roupa para ir trabalhar amanhã. E eu sei que a senhora trouxe aí que ela não compartilhava muita coisa com a senhora porque ela tinha uma referência materna, né, com a senhora. Eu creio que sim. Mas a senhora sabe dizer se ela tentou romper esse relacionamento mais de uma vez, assim? Se ela teve dificuldade de sair dessa relação? Ela teve dificuldade, eu creio também que por causa da casa, que eles viviam junto, né? Um não queria sair, né? Ela me relatou que já quis terminar várias não vezes conseguia. e não conseguia. Sim. Sem mais perguntas, senhora Nery, muito obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Senhores jurados, tem alguma pergunta a fazer? Não? Pode encerrar. Posso sair? Bom dia, senhor. Bom dia. Vou te qualificar e, na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? Seu nome completo, por favor. Gleibio Rodrigues da Silva. Qual que é o seu estado civil, Glei? Casado. Sua data de nascimento? 5/10/83. Você nasceu em qual cidade? Maranhão. Nome de seus pais? Valdemar Rodrigues da Silva. Rosinete Souza, com S. Alves Rodrigues. Rosinete? Souza Alves Rodrigues. Qual que é a sua profissão? Sou policial militar. Você estudou até que série, Glei? Superior completo. Qual que é seu endereço? Pode ser o profissional. Não entendi. Pode ser o profissional. Rua Tenente Vitorino. Só não estou lembrado do numeral. Batalhão, sim, senhor. 16º. Ok, muito obrigado, prontinho, excelência. Senhor Gleibio, né? Isso, Senhor Gleibio, sou policial militar, não é isso? correto, senhor. Foi trazido aqui hoje para depor como testemunha nesse processo, como tal, tem o dever de dizer a verdade. Se não disser a verdade, pode ser processado, ok? Sim, senhor. O senhor vai responder aquilo que o senhor lembrar dos Sim, fatos. senhor. E, obviamente, o que souber, ok? O senhor defensor tem a palavra. Obrigado, doutor. Ô, Gleibio, tudo bom, filho? Bem, senhor professor. Pode olhar. Ô, Gleibio, tá. meu nome é Dracon Cavalcante
E hoje eu estou defendendo Nonimato de Oliveira. Você que chegou lá na casa quando estava essa operação, Negativo. negativo, você confeccionou o BOPM? Não. Também não? Você deu uma declaração no auto de prisão em flagrante delito, ratificando integralmente os dizeres do campo do histórico da ocorrência. Você chegou a ler essa ocorrência? Não, porque no dia, a nossa guarnição, eu e o sargento Henrique, que se encontra na sala, na retaguarda, né? O sargento Henrique seria o Fábio Henrique da Silva? Sim, senhor. Tá. A nossa guarnição, rendemos a guarnição que fez a ocorrência, que participou dos fatos. E nesse dia, na delegacia, a guarnição que faz o rendimento só colhe a assinatura, né, como foi a guarnição de representação. Então você não participou nem de levar a vítima no hospital, nem Não. de levar o Não, senhor. réu em hospital, da voz de prisão? Nada. Então você estava na delegacia de plantão de atendimento das mulheres, é isso? Sim, senhor. Nós rendemos a guarnição que fizeram a condução do autor. Mas como que você ficou sabendo do BOPM, o histórico do BOPM? É porque a intimação dos militares é de acordo com a ratificação na delegacia. Quando os policiais militares rendem outra guarnição, o delegado recolhe o depoimento, ratifica o depoimento e os policiais assinam esse depoimento. Ou seja, a guarnição que nós rendemos, eles por descanso, né? Aham. Então você não teve acesso ao BO. Então, por isso que o seu nome não está aqui no BOPM, nem do Fábio Henrique. Isso, sim, senhor. Então vocês não foram em nenhum desses locais. Não. Me fala aqui, como é que o Fábio Henrique foi condutor se ele estava na mesma guarnição com você? Conforme consta no REDS, não consta a nossa guarnição, somente o colhimento da ratificação da prisão do autor na delegacia. Quando a guarnição rende outra viatura do turno, procedimento do delegado colher nosso depoimento, ratificar o que consta no histórico para que futuramente as guarnições que participaram da ocorrência sejam intimadas, né, para depor. Eu vou te fazer uma pergunta, não por mim que eu sei, mas para os jurados. Talvez eles não saibam, tá? Mas qual que é a função do policial militar na condução de um auto de prisão em flagrante? Quando é a guarnição que faz a prisão do autor, faz a condução até a delegacia, juntamente com a vítima, né? Porém, viatura separada, o certo seria a guarnição que fez a prisão ser ouvida pelo delegado. O papel do delegado de colher a assinatura dos policiais que renderam é o procedimento de praxe à parte. Porém, caberia ao delegado futuramente intimar os policiais que participaram da prisão para formalizar melhor o depoimento deles. Mas o sargento... É sargento hoje, o Fábio Henrique? Eu sou terceiro sargento, o Fábio Henrique é segundo sargento. Tá. O Fábio Henrique, como condutor, se ele não fez nenhuma apreensão, se ele não estava no BO, se ele não participou de nenhum entendimento, por que ele confirmou que os dizeres do BO, se ele não participou de nada? Se você diz que o condutor tem que atender, levar o preso, levar a vítima, averiguar, o condutor também faz o histórico do boletim de ocorrência? Conforme consta no histórico, se não me engano, acho que foi a viatura 295. Eu não recordo o sargento. Eu li o histórico, não recordo o nome do sargento que fez a ocorrência. A guarnição que faz o rendimento da outra guarnição, que trabalha a madrugada toda, vai na delegacia, assume a ocorrência, porém, como para escolta. O delegado ele só vai ratificar o que estava escrito no REDS, conforme foi relatado pelo sargento que participou da ocorrência. Mas então o condutor pode fazer o BOPM? Não entendi. O condutor dessa ocorrência,
ele tem que ser o mesmo que faz esse BOPM ou não? O correto seria. Correto seria. Isso, o correto seria. Entendi. Devido a nossa guarnição ter rendido a guarnição anterior, que participou dos fatos de tudo, é um procedimento do delegado ratificar conforme está no REDS. Entendi. Porém, nós somos só uma testemunha que estava na condução da escolta. E o Fábio, então, estava na mesma viatura com você? Sim, senhor. Nós entramos no serviço às 5h30 da manhã. Só para render esse. Isso, sim, senhor. Então, se eu perguntar para você se a casa pegou fogo, quem botou fogo, como foi a atitude da vítima ou do réu, você não vai saber. Não, senhor. Tá bom. Ô, Gleibio, te agradeço muito, viu, filho? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Senhora promotora, tem a palavra. Policial Gleibio, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Sim, senhora. Os policiais da guarnição que o senhor rendeu, né? Expressão que o senhor usou, teriam algum motivo para faltar com a verdade no registro do boletim de ocorrência? Tinha alguma coisa, alguma relação de proximidade, de amizade ou de desavença com o réu ou com a vítima? Não, senhora. Não. O senhor, por acaso, prestaria um depoimento ratificando que tomou conhecimento dessa guarnição que o senhor rendeu, se o senhor soubesse que não condizia com a verdade dos fatos ou que o registro era falso? Sim, senhora. Eu vou repetir a pergunta. Porque o senhor, no APFD, relatou exatamente o que estava no BO, né? Que tomou conhecimento exatamente do que estava no BO. Se o senhor tivesse conhecimento de que o que estava no BO era falso ou não condizente com a verdade, o senhor ratificaria aquilo? Não ratificaria, porque... Não ratificaria. Não ratificaria, Uhum. porque o delegado ele só colhe o nosso a assinatura nossa como testemunho de apresentação do autor perante a autoridade. Sobre esse BO que o senhor ratificou, porque rendeu a guarnição, tomou conhecimento, né? O senhor tem conhecimento de desvio de conduta, de corrupção, de falta funcional de algum dos policiais que o senhor rendeu? Não. Ok. Sem mais perguntas. Essas perguntas do Ministério Público, de mal atrapalha as informações, eu não falei que o BO era falso, eu só falei que não foi eles que confeccionaram. Mas ela também não disse o que o senhor falou. Ah, bom. Então, se não é falso, tudo Tá. bem. Senhor jurados, tem alguma pergunta a fazer? Não? Pode encerrar. Bom dia, senhor. Bom dia, ministro. Eu vou te qualificar e, na sequência, o juiz vai colher o seu interrogatório, tá bom? Sim, senhor. Seu nome completo, por favor. Nominato de Oliveira Luminato. Qual que é o seu estado civil, nominato? No momento, estou em regime de separação. Qual que é a sua profissão? Eu sou gerente comercial e zelador de condomínio. Nome de seus pais? João Galberto Luminato, Edízia de Oliveira. Edízia? Edízia, com S. Ok. Qual que é a sua data de nascimento? 4/10/1972. Você nasceu em qual cidade? Itabira, Minas Gerais. Qual que é seu endereço residencial? No momento, estou sem endereço porque eu estou preso, né? Mas atualmente, antes de vir preso, eu estava convivendo na Avenida do Contorno, número 11.558, apartamento 08. Avenida do Contorno, 1148. 11.548, apartamento 08. Bairro? Centro. Você possui filhos? Sim, possuo uma filha de outro relacionamento. Você estudou até que série? Tenho o 2º ano completo. Segundo ano primário? Sim, Você já foi preso ou processado? sim. Atualmente você está recolhido em qual presídio? Dutra Ladeira. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência.
Senhor Nominato de Oliveira Luminato, é isso? Sim, O senhor. senhor foi trazido aqui hoje para ser julgado pelo Conselho de Sentença vinculado a esta primeira presidência do Tribunal do Júri, em razão de uma acusação que lhe fez o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que o senhor, no dia 8 de janeiro do corrente ano, teria atentado contra a vida de Neilza Barcelos de Souza e teria causado um incêndio residencial propositalmente. O senhor fica advertido que o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita aqui, o senhor responde só o que o senhor quiser. Sim, senhor. Ok? Senhora promotora, tem a palavra. O cliente do senhor vai exercer o direito de silêncio, doutor? Tá. Senhor Nominato, bom dia. Meu nome é Ana Gabriela. Bom dia, doutora. O senhor começou a se relacionar com a senhora Neilza, como que era esse relacionamento? Eu e a Neilza vivemos juntos durante 17 anos. A gente se conheceu em 2005 para 2006. Tivemos uma vida como fosse casado, não oficialmente. Em 2021, a gente teve uma separação por uma medida protetiva, por causa de uma briga que a gente teve em casa por causa de dinheiro. E durante esses 3 anos, eu fiquei 6 meses de medida protetiva sem poder ir no endereço que a gente morava, mas eu sempre encontrava com ela, a gente estava se encontrando, eu ajudando ela financeiramente com aluguel, com compras de casa, porque ela, trabalhando como empregada doméstica, ganhando um salário mínimo, ela não estava dando conta com as despesas de casa, porque quando a gente morava junto, praticamente eu que era o responsável com as despesas, ela ajudava com algumas coisas. Depois que eu tirei a tornozeleira, né, algumas vezes eu cheguei aí em casa, entrando escondido, por causa de vizinho, e durante esse período ela teve a ideia de mudar do endereço que a gente estava morando junto antes, se separou por causa da medida protetiva, para outro endereço no bairro Cachoeirinha. Lá eu estava tendo uma liberdade maior de encontrar com ela, mas sempre com medo por causa da medida protetiva. E eu sempre insistindo para ela, pedindo para me voltar, para a gente relatar o casamento, que a gente tem uma história muito grande, já ia completar 20 anos junto de relacionamento. E como o barracão lá era no fundo de uma casa, ela não queria reatar o casamento, né? E quando foi no início de novembro do ano passado, ela resolveu alugar uma casa maior no bairro União, né? Onde que ela me avisou que lá a gente poderia tentar reatar nosso casamento, tentar viver a nossa vida diferente. Então, eu comecei a ajudar ela em tudo, principalmente nos móveis da casa, né? Eu ajudei, a maioria dos móveis que ela comprou, eu ajudei com dinheiro, ajudando com o aluguel, ajudando o tratamento de dente dela, de implante que ela tem hoje. Eu nunca deixei ela desamparada. Eu tenho certeza que se a senhora perguntar a ela vai falar a verdade, que ela não é de falar mentira. Eu, no dia 7 de janeiro, como eu estava separado dela, eu estava morando numa pensão no centro de Belo Horizonte. E quase todo dia, quando eu largava o serviço, eu ligava para ela perguntando se eu podia ir, às vezes ela me chamava para ir, mas no dia 7 de janeiro, eu perdi minha chave, né, da portaria do prédio que eu moro, lá não tem porteiro. E a dona do apartamento, depois de 7 horas, 18 horas, 20 horas da noite, não atende a gente mais, porque eu estava precisando da cópia para entrar no apartamento. Eu fui pedir ela para mim ir para lá dormir. Ela autorizou, eu fui, cheguei lá, tomei banho, jantei, conversamos um pouco, assistimos televisão, dormimos deitando. No dia 8 de janeiro, saí para o meu trabalho normal, né? Na loja que eu trabalho como gerente de fiscal, eu vim preso com 27 anos de carteira assinada, doutora. 2 empregos, comprovado isso. E no dia 8 de janeiro, ela fez algumas saídas, né? E eu paguei
para ela os aplicativos, que eu sempre pagava para ela os aplicativos no meu celular mesmo, chamando o Uber para pegar ela em casa, levar no local onde que ela tinha que ir, levar ela para fazer tratamento, que nós dois somos portadores de HIV, né? E depois ela me ligou falando que tinha feito um frango lá para nós, que era para mim ir jantar, né? E tinha perguntado para mim se eu já tinha arrumado para ela o dinheiro do aluguel, que ela falou que já tinha pagado o aluguel do mês, um aluguel de R$ 1.300 no bairro União, um bairro de classe média para alta. Eu questionei para ela, falei que o dinheiro estava comigo, que eu ia dar a ela o dinheiro, né? E chegando na casa dela, né, que eu estava falando assim que futuramente ia ser nossa casa, ela pediu para me comprar um vinho, eu sempre lavava 2 litros de vinho, uma cerveja, a gente estava bebendo, conversando, e a todo momento ela começou a me questionar sobre o dinheiro, se eu ia ajudar ela. Eu falei, não, vou te ajudar com o dinheiro sim, pode ficar tranquila, mas o pagamento ainda não tinha caído, mas eu já tinha um dinheiro, que eu tinha uma poupança, eu faço uma poupança 2 serviços, eu tenho uma renda mais ou menos de R$ 7.000 por mês, e no meio dessas conversas, eu falando com ela para ter mais calma, que eu vou dar ela o dinheiro, que ia dar o dinheiro para ela, e sempre ela lembrando da nossa doença, né, que ela sempre falou que eu que passei o vírus HIV para ela, mas a gente descobriu a doença foi em 2012. E eu questionando para ela que eu ia parar de ajudar ela caso a gente não voltasse ao relacionamento, porque não fazia nenhum sentido eu ajudar ela com despesas dentro de casa, fazendo compras, pagando aluguel, pagando tratamento de dente para ela, não estando morando com ela, já que a gente tinha vivido 17 anos junto, né? Nesse momento, ela deu um murro na mesa, né, ficou muito nervosa, que eu falei com ela que eu ia embora, que ia mandar para ela o dinheiro no dia seguinte, depositar para ela, e querendo me dar uns tapas, me morrar. Quando eu assustei, eu estava com o pé na cadeira, tomando a minha cerveja, ela de repente pegou uma faca, me deu uma facada no pé e saiu correndo para o quarto, né? Ela fala no depoimento dela que ela estava se preparando para dormir, mas se tiver a foto aí do laudo, ela está com a foto de academia, que a gente tem uma bicicleta elétrica em casa, que ela faz academia, né, exercícios nessa bicicleta. E eu, naquele momento que eu vi meu corte, né, muito grande no meu pé sangrando, eu, felizmente, fiquei nervoso, né, e fui até o quarto atrás dela, né, com a faca na mão, e eu não queria fazer nada de ruim com ela, não tinha intenção de fazer nada de ruim com ela. A única intenção minha mesmo era de voltar ao casamento com ela, oficializar nosso casamento de verdade, que eu já estava conversando isso com ela. Infelizmente, eu sem pensar, né, eu dei alguns golpes nela, que eu não lembro onde que pegou, que ela, na hora, me abraçou na cama, falou que me amava, né? E eu não lembro nem onde que a faca foi parar. Eu lembro do depoimento que eu li, né, quando eu estava preso, que ela falou que tomou a faca de mim, jogou pela janela, e eu, no momento que ela estava abraçada comigo na cama, eu falei com ela, espera que eu vou pegar uma toalha ali para te limpar você, porque você está sangrando, entendeu? E eu fui buscar a toalha. Na hora que fui buscar a toalha, que eu voltei para o quarto, ela já não estava mais dentro da casa. Como a gente não tinha nem 2 meses que estava na casa, tinha um lote, e no fundo da casa tem outra casa, né, um portão em outra casa, e é muito escuro. Eu saí para ver onde que ela estava, mas eu não saí em perseguição dela. Eu só saí para ver se eu achava ela para me dar socorro para ela. Em momento algum eu pensei em fugir, porque eu mesmo me entreguei para a polícia, né, não tive nenhuma reação com os policiais, nenhum desacato, obedeci todas as ordens que eles pediu, me levaram imediatamente para o hospital de Lomberes, né, e lá o médico me atendeu, mas um dos militares que me levaram no carro não deixou o médico me dar o ponto,
porque ele tinha falado comigo que minha esposa tinha acabado de falecer, né? Mas não sabia, eu não sabia onde que ela estava. Eu perguntei como é que ela estava, ela falou, ela acabou de falecer. Foi aí que eu entrei em desespero, comecei a chorar, e o policial, não me recordo o nome dele, me pegaram, me levaram para a viatura e me levaram para a delegacia. E então não consegui dar ponto no meu pé, fui ouvido lá pelo delegado, resolvi ficar calado, mas a Neuza tem um temperamento muito forte, não é a primeira vez que ela me agride. Em 2010, ela me deu uma garrafada aqui na testa, aqui, ó. Eu tenho a marca aqui, que eu fiz cirurgia. Essa cicatriz aqui também foi ela que me deu também, junto com a garrafada. Ela é uma mulher um pouco nervosa, né, agressiva com palavras, mas mesmo com isso tudo, nosso casamento se manteve durante 17 anos, a gente estava para se reatar. Ela, no depoimento dela, ela fala que estava tendo um relacionamento amoroso. Eu tenho testemunha que sabe que a gente viveu esse tempo todo junto, e nessas duas mudanças de endereço que ela teve durante a medida protetiva, ela não quis tirar a medida protetiva, mas queria o meu dinheiro, queria que eu ajudasse ela. A gente passeava no shopping, a gente passeava na feira, na feira da Afonso Pena de domingo, eu levava ela de médico, eu ia no dentista com ela, a gente andava como marido e mulher na rua, no centro de Belo Horizonte, em qualquer lugar aqui em Belo Horizonte. Os senhores, então, o senhor vivia com a Neuza e união estável e não tiveram filhos? Não tivemos filho. Ok. A Neuza, ela tinha família em Belo Horizonte? Não, ela não. Nem ela, nem eu. Né? A gente, quando se conheceu, a gente prometeu um cuidar do outro, porque, inclusive, eu ajudei até a mãe dela, ela ajuda muito a mãe dela também. Na mãe dela, o senhor já agrediu a mãe da Neuza? Sim, a mãe dela já me agrediu uma vez. A mãe dela agrediu ou o senhor agrediu a mãe da Neuza? A mãe dela me agrediu, eu agredi ela também. Uhum. Quais os nomes das amigas da senhora Neuza? O senhor conhece as amigas dela? Eu conheço algumas, né? Uma que chama Adriana, uma que chama Graça. Frequentavam a casa dela? Comigo, não, nunca foram. Por que que não frequentavam a casa dela quando o senhor estava lá? Não sei, ela nunca convidou. A gente nunca foi de ir em festa na casa de ninguém. A gente, Então, o senhor e a senhora Neuza viviam de forma mais isolada, mais o casal? sim, Não tinha muita sociabilidade com pessoas de fora? Não por causa que eu não queria, né? Porque a gente não era esse tipo de casal, ficava um na casa de alguém, um na casa do outro. Como eu tinha 2 empregos, eu sempre estava em casa descansando durante o dia, ou então à noite, eu não tinha tempo para ficar em churrasco, mas a gente sempre teve uma vida boa. Eu sempre proporcionei para ela tudo de bom, o que eu pude fazer para ela, eu fiz, né? O senhor fazia ou fez uso imoderado de álcool, de drogas? Teve algum período da vida no relacionamento que chegou a fazer uso imoderado de drogas e álcool? Eu tive um momento em 2017, né, que eu conheci a droga, mas eu estava em tratamento, né? Desde 2019 eu parei de usar droga, né? E não estava usando droga nem fumando, só estava bebendo cerveja como a gente bebe. Que droga que o senhor A gente fazia uso? usava cocaína. O senhor usava cocaína. É. Em razão disso, o senhor chegou a ter dívidas? Em razão desse período que o senhor fez esse uso imoderado de droga? Não, eu sempre fui bem controlado. Né? Com 2 empregos, 2 de alimentação, uma renda de 7 mil. Antes dessa situação de 8 de janeiro, o senhor já havia agredido fisicamente a Neilza? Em 2021, essa separação nossa foi devido a esse fato, né? Que fato? Eu estava devendo a Receita Federal, que eu não estava pagando os impostos, a Receita bloqueou minhas contas aqui em Belo Horizonte, e como a minha agência era em Itabira, eu estava precisando de R$ 100 para ir lá em Itabira, tirar o meu dinheiro lá, para vir para Belo Horizonte, para arrumar um contador, para
fazer minha Receita Federal. E nesse dia a gente teve uma confusão, uma briga lá que ela me humilhou bastante, né? Eu pedi R$ 100 para me viajar. Nessa discussão aí, ela me deu um empurrão, eu acabei puxando ela pelo cabelo. Foi uma fatalidade mesmo. Ela caiu e caiu por cima do braço dela e teve uma lesão no braço. Aí isso gerou uma medida protetiva que me afastou de casa durante 6 meses, mas durante esses 6 meses a gente foi conversando. Tá. Para além dessa situação envolvendo violência física, o senhor já praticou já forçou relação sexual com ela, violência sexual com ela? Nunca. Uma mulher minha, 20 anos de casamento. Antes dessa situação ocorrida no dia 8 de janeiro, o senhor já havia queimado bens da Neilza? Botado fogo em roupa dela? Não. Ela tem Budas. Ela tem costume de acender velas para Budas, né? Então, no dia 8 mesmo de janeiro... Então, o senhor está dizendo que houve um incêndio? Vamos interromper um minutinho, por favor. O senhor está dizendo, então, que esse incêndio que resultou em danos em bens dela foi causado por ela mesma acendendo vela para Buda? Não, eu não posso provar, porque na hora que eu corri para dentro do quarto dela, né, para o nosso quarto, falar assim, porque eu já estava em processo de mudança para a gente reatar o casamento nessa nova casa. No dia que eu cheguei lá, ela sempre acende vela para os Budas e coloca moedas de R$ 1, 50 centavos, todo tipo de valor de moeda ela coloca, até às vezes nota de dinheiro. Até eu mesmo colocava moeda para o Buda dela. Eu só sei que eu lembro que ela estava correndo para o quarto, eu peguei ela lá na cama lá, a gente começou lá segurar um ao outro, não lembro se a vela caiu em cima da cama, não lembro o que aconteceu. Segurar um ao outro? Você estava brigando? Porque assim, eu tentei agredir ela, ela estava defendendo, ela foi e me abraçou, falou que me amava em cima da cama. Não. Eu não estou dizendo da situação do dia 8 de janeiro. Sim. Antes do dia 8 de janeiro, houve um incêndio, uma queima de roupas, que a senhora Neilza ficou sem roupas, né? Inclusive, ela teve que comprar roupas da Nery, amiga. Não. Sobre essa queima de roupas, o senhor está dizendo que não foi o senhor, que não tem conhecimento disso? Isso foi em 2010, 2009. E o que aconteceu? Pois é, em 2010 eu descobri que ela estava me traindo, né, com um taxista. Eu mesmo vi, né, eu segui ela para o trabalho, né, e a maioria das roupas dela, tudo que ela tinha, que ela comprava roupa na mão dessa Anélia, ela sempre comprou roupa na mão da Anélia, que é só uma mulher que vende roupa para ela, e eu sempre ajudei a pagar a roupa para ela, 900, R$ 1.000, entendeu? Nunca neguei nada para ela, calçado que ela comprava na loja, eu ia pagava, como dever de marido, dever de ajudar, querer o bem dela, né? Eu me com ciúme, né, na época, entendeu? Algumas coisas dela eu queimei, mas não dela ficar sem roupa. Então, o senhor queimou porque o senhor estava com ciúme, porque o senhor pressupunha que ela estava tendo um caso com o taxista e porque o senhor pagou as roupas da Nery. Não, isso? não é porque eu paguei, não é isso. Eu fiquei com ciúme, sim, entendeu? Ela relatou para mim que não teve cama, né? Que no dia que ela entrou no táxi, foi no dia que eu saí mais cedo para o trabalho, eu esqueci uma coisa em casa, voltei e vi ela na praça, como passava vários táxis e ela não pegava, veio um específico e pegou ela, e veio outro atrás, eu segui ela até o serviço dela e vi ela se despedindo, dando um beijo nesse taxista, né? E nesse dia eu nem fui trabalhar, foi o dia que eu fiquei muito chateado, magoado, acho que qualquer homem ficaria, né? Ela no trabalho dela, eu ligando para ela para conversar com ela, né? Esperando ela chegar em casa no domingo, mas ela saiu do serviço, foi para a delegacia e falou esses fatos na delegacia, mas não foi todas as roupas dela, não, foi algumas peças que eu depois arrependi, e me arrependo de tudo que eu fiz até hoje, né? Porque ela... Quando a
Neilza tentou, em algumas ocasiões, romper o relacionamento com o senhor. De alguma forma, o senhor chegou a dizer que ia tentar suicídio, que ia se matar? O senhor já tentou contra a própria vida do senhor? Não. A Neuza não questionou falar de reatar, terminar o nosso relacionamento. Né? A Neuza não era infeliz comigo. Né? Não, eu vou repetir a pergunta. Ela, inclusive o senhor chegou a relatar aí que ela chegou a romper quando teve essa briga, que ela quebrou o braço e pediu medida protetiva. Foi 2021. Isso. Então, nesses momentos em que ela rompia com o senhor, ou dizia que queria sair do casamento, o senhor chegava a dizer que ia tentar contra a própria vida? O senhor já chegou a tentar suicídio? Não. O senhor nunca disse que ia tentar contra a própria vida? Não. Mas nós sempre conversamos, mas ela nunca chegou para mim abertamente falando que queria separar. Nunca teve essa conversa comigo. Mas os senhores estavam efetivamente separados, né? Na época do dia 8 de janeiro, agora que aconteceu esses fatos. Estavam separados por causa dessa briga que teve. E o senhor já havia pedido para voltar? Tinha pedido ela para voltar várias vezes. Várias vezes. E ela estava pensando, entendeu? Ela falava, vamos conversar. Mas o senhor não morava lá onde ela estava no dia 8 de janeiro. Ela permitiu que o senhor entrasse, mas o senhor estava morando em outro lugar. Tá. Sim, eu não morava lá, mas eu estava frequentando lá, porque assim, vai fazer 8 meses que ela está morando na casa. Deixa eu entender um pouquinho essa dinâmica que o senhor trouxe sobre os fatos no dia 8 de janeiro. Sim. O senhor disse que estava conversando com ela. Nesse momento da conversa, antes das facadas e tal, o senhor chegou a pedir para reatar a relação? Não. A gente não pedia. Inclusive, no dia... O senhor acabou de dizer que pediu várias vezes, agora o senhor disse que mas nunca pediu. nesse dia, não. Nesse dia não pediu. A gente estava... O senhor disse que ela deu uma facada no pé do senhor. Sim, senhora. Onde que o senhor estava nesse exato momento que estava fazendo, nesse momento que o senhor teria tomado uma facada? Estava sentado na mesa da cozinha. Sentado na mesa da cozinha. Com... Mas o senhor disse que as agressões começaram no momento que na delegacia ela disse que estava preparada para dormir, e o senhor disse que, na verdade, ela estava numa bicicleta ergométrica, uma coisa assim. Não. Como é que foi isso? Ela no depoimento dela, ela fala que estava se preparando para dormir quando eu entrei no quarto e ataquei ela. Isso não é verdade. Mas o senhor mencionou um exercício aí, uma bicicleta ergométrica. Sim, eu cheguei, eu larguei serviço, fui até o apartamento que eu morava, comprei a cerveja, comprei o vinho, comprei o sabonete, as coisas que ela pediu, porque tudo que... Tá, não. Deixa eu só tentar, seu nominado, para a gente ser mais objetivo para entender a dinâmica. Eu quero entender se ela estava numa bicicleta ergométrica, igual o senhor disse. Não. Como é que ela deu uma facada no pé do senhor? Não. Quando eu cheguei, ela já tinha acabado de fazer todos os exercícios. Ela estava com roupa de malhação ainda. Ela não estava malhando. Tá. E aí os senhores estavam conversando sentado na mesa da cozinha? Sim, ela estava me mostrando, porque eu tinha comprado um aparelho para a nossa televisão. Mas nesse momento que ela deu a facada no senhor, os senhores estariam sentados na mesa da cozinha? Ela levantou. Levantou, foi até a pia, que eu não sei o que ela foi fazendo na pia. Até então, ela pegou uma faca, voltou e me deu uma facada no pé. Falou, se você não for me ajudar, você some. No pé? E me deu uma facada no pé e correu para o quarto. Tá. O senhor chegou a ver ela pedir socorro na janela? Assim, ela gritou socorro. Socorro. Aí foi no momento que ela... O senhor chegou a bater, o senhor admitiu aí que deu algumas facadas nela. O senhor chegou a dar um mata-leão nela? Não. Não. Não aconteceu isso. O senhor chegou a bater com outro objeto nela? Também tipo não. Uma cadeira? Não, senhora. O senhor não chegou a bater não. com outro objeto nela? Tá. O senhor disse que foi buscar uma toalha Sim. E não uma outra faca. E que, nesse momento, o senhor não viu ela saindo. Não, que faca. Eu fui no banheiro pegar a toalha para ela. Foi no momento Mas que ela... o senhor não viu ela saindo? Não vi ela ela saiu saindo. Sem que o senhor visse? Sim, senhora. E o senhor depois não achou ela dentro da casa mais, ou no quintal? Não, ela não estava dentro da casa. Eu saí no quintal para ver se eu via ela. O senhor procurou, mas não encontrou? Não procurei. Eu cheguei só na porta, olhei. Como o terreno, o lote é muito escuro e tem outra casa em cima, eu não vi ela, não sabia onde que ela estava. E, nesse momento, as viaturas já tinham chegado. Então, foi muito rápido depois que ela saiu, o senhor chegou lá, não viu, e a polícia chegou. Foi bem rápido. Sim, aí eu cheguei e falei assim, eu estou aqui, eu errei,
né? Mas deixa eu só entender esse tempo, mais ou menos. Do tempo que ela saiu de casa, sem que o senhor a visse. O senhor Sim. disse que foi buscar uma toalha. Foi. Do Eu tempo que tava- ela... E que o senhor até saiu lá fora para olhar onde ela estava e não achou. Sim. Demorou para a polícia chegar ou foi rápido? Não, foi questão de... Foi rápido. Foi A polícia rápido. Foi. Chegou rápido. Ok. E como é que começou esse incêndio lá em casa? O que causou esse incêndio? Pois é, eu não sei. A perícia diz que tem uma perícia. A perícia não concluiu a forma do incêndio. Como eu falei com a senhora, eu cheguei lá, tinha 2 velas acesas. Como ela gosta de Buda, ela acende vela para Buda sempre. Acende Essas incenso. velas estavam acesas onde? Uma no quarto e uma atrás da porta da sala. Uhum. Né? Uma estava em cima do cômodo, perto da televisão. Então, talvez foi nessa hora que quando eu abracei ela na cama lá, que a gente... ela ficou tentando desviar. O senhor abraçou, ela tentou desviar do senhor, ela tentou sair do senhor. Não, ela tentou me abraçar assim, eu não sei, caiu e tudo, eu só sei quando eu saí lá fora, que o policial falou assim, desce, se entrega, e falou assim, tá pegando fogo aí. Eu fui falar assim, aonde? No quarto. Aí eu, com medo dos policiais subir e a me atirar, achar que eu estava armado, eu acabei descendo e me entregando. Ok. Sem mais perguntas, seu nominato, muito obrigado. Senhor defensor. Anonimato, tudo bem? Tudo bem. Aí você falou o que você falou com os policiais quando eles chegaram? Eu falei para os policiais que eu errei, né? Eu sabia que eu tinha errado, mas eu falei assim, ela está bem, ela está aqui, mas eu não sei aonde, eu vou me entregar. Né? Os policiais falaram assim, então desce com a mão para cima. Você está armado? Eu falei, não estou armado. Eu desci, né? A escada é escura, não tem luz, mandou deitar no chão, eu deitei no chão, eles pegaram meu telefone, me algemaram e colocaram na viatura. Você chegou aí no hospital? Me levaram para o hospital, né, Odilon Beles, para dar ponto, né, na facada que eu tinha tomado no pé, mas como eu estava muito tenso, muito preocupado, saber o estado da Neilza, o médico me quis me dar um clonazepam para me tomar, eu não aceitei, e eles acabaram não deixando o policial me dar ponto, ou o médico me dar ponto, me colocar na viatura e me levar para a delegacia de mulheres. E lá na delegacia das mulheres você recebeu voz de prisão, é isso? Sim. Foi lá que o policial falou que ela tinha falecido ou foi no hospital? Foi no hospital, o policial militar no hospital falou comigo que ela tinha falecido. E na delegacia da Polícia Militar, eu não sei se era o delegado ou se era o escrivão, falou comigo que ela estava internada, mas não corria risco de morte, que estava em observação. Deixa eu te perguntar, a briga era sempre mútua ou era só você que batia nela? Não, eu não batia nela, né? Eu não era agressivo com ela. A gente discutia muito mais com palavras, né? Essas 2 agressões que aconteceram foi só 2 vezes durante 17 anos. Tem uma vizinha aqui que falou que você não deixava ela sair de casa, proibia ela de sair, fazer amizade. Não, nunca. Isso nunca aconteceu. Eu não sou disso, ela sabe muito bem, né? Essa vizinha que está falando isso, não sei por que ela está falando isso, mas só que eu queria preservar a minha esposa. Acho que uma esposa, ela sempre ficava, tem várias amigas no bairro lá, eu posso provar que ela ia na casa de várias amigas, até eu trabalhando à noite, ela saía, ia para casa da amiga, ficava até 10 horas, 11 horas, eu nunca proibi ela de sair. Você falou que tinha 2 trabalhos, quais eram os trabalhos? Eu sou gerente comercial, eu era chefe, sou chefe, né, porque os meus contratos estão ativos ainda, eu sou chefe de uma loja que chama Atacajunto, de 20 fiscais e zelador, né, profissional. E os horários, você passava manhã ou à noite fora de casa? Eu sempre tive 2 serviços, todos os 2 trabalhando à noite, né? Aí, esse ano agora,
de 2024 que eu passei a trabalhar de dia. Eu trabalhei durante 23 anos à noite em 2 empregos. A partir de 2024, comecei a trabalhar de dia porque me deram a oportunidade nos 2 serviços. A Neilza falou que você estourou os cartões de crédito dela, mas depois pagou. Não, isso não é verdade. Foi isso. Isso não é verdade. Ela tem os cartões de crédito dela e eu tenho o meu. Ela usava o dela para me ajudar a fazer compra, entendeu? E os meus cartões eu usava também para dentro de casa. Eu nunca peguei nada dela, cartão dela, nem senha. Mesmo a gente sendo casado um com o outro, o meu, pelo menos, ela usava de vez em quando para fazer compra, porque eu dava a senha, o cartão de alimentação ficava em casa com senha, mas eu nunca usei o nome dela, nunca peguei nada no nome dela, não. Eu mesmo que levei ela no banco, eu mesmo que abri conta para ela no Banco Itaú, talão de cheque para ela, nunca estourei cartão nenhum dela, não. A minha carteira comprova os meus 2 trabalhos. Tá, por mim tá bom, vou passar para a doutora Ellen, viu? Nominato, bom dia. Bom dia, doutora. Vocês sempre costumavam consumir bebida alcoólica no encontro de vocês? Sim, sempre. Ela sempre gostava de vinhos, ela sempre gostava de bebida mais forte, como uma caipirinha, uísque, e eu sempre tomava a minha cerveja. Ela sempre alterava muito quando ela bebia, né? Ficava lembrando um passado, me culpando de eu ter passado HIV para ela, mas quando a gente descobriu que a gente estava com HIV, 2012 para 2013, o nosso casamento teve uma queda assim, porque um ficou desconfiado de quem passou, mas eu sempre falei com ela, você me traiu 2 vezes, né? E eu não tenho, você não tem nada para me falar que eu te traí. E ela comprovou as traições dela, né? Mas uma só que ela concluiu, a outra ela falou que não teve relacionamento de cama. Mas os médicos mesmo falou que não tem como falar quem passou HIV um para o outro. Mas sempre a gente bebia cerveja, ela gostava de beber uma caipirinha, uma bebida mais forte. E você sabe falar para mim quantas garrafas vocês bebiam, quantas cervejas, você, ela, quantas caipirinhas? Só fala no dia de 8 de janeiro? Não, pode ser com frequência. Essas frequências que você fala que o que eu quero saber é o seguinte: 8 de janeiro eu sei que vocês beberam, tinham 2 garrafas, que é o que consta pela perícia. Uhum. E esse dia vocês misturam, vocês só beberam ou vocês usaram alguma droga? O que aconteceu? Não, a Neilza, ela, de vez em quando, ela fazia uso de maconha, né? Então, no dia, ela estava com cheiro de maconha, porque foi no dia que eu cheguei em casa também e senti isso. Eu já tinha abandonado a droga, já tinha mais ou menos 2 anos e meio, não estava usando mais nada, somente cerveja e tomava um vinho, né? Sem mais perguntas, eu agradeço. Eu tenho 2 perguntas de jurados aqui, além dessas, mais algumas. Tem? Escreva, por favor, mande para mim. Então, vamos lá.
senhor já teve preso antes? As 3 vezes que eu tive preso foi por causa dela. Todas as 3 vezes que o senhor foi preso foi por desavenças com ela. Sim, senhor. Certo. O senhor morava com ela, né? Sim. Esta era a razão pela qual o senhor sabia que essas toalhas dela ficavam lá no banheiro. Eu morava com ela, eu tinha A acesso casa a... era comum, né? Sim. Tá certo. O senhor já fez alguma dívida em nome da Neil? Não, senhor. Nenhuma? Nenhuma. O senhor agrediu companheiros anteriores? Minha? É. Não, senhor. Quando o senhor disse que ela desferiu uma facada no senhor, né? Sim, senhor. O senhor estava em pé ou sentado? Eu estava sentado. Com os né, 2 pés no chão? Não, com um pé na cadeira. Um pé em cima da cadeira, né? Porque eu estava relaxado, né? E descalço, estava de bermuda. Certo. E aí, o outro pé no chão? O outro pé no chão. Mais alguma pergunta, senhores? Pode terminar de escrever. O senhor entende que o senhor causou prejuízo a ela financeiro em razão do incêndio e da perda do emprego dela? Ela perdeu o emprego? O senhor não sabia? Não. Uhum. E com relação ao incêndio? Com relação ao incêndio, igual eu falei com o senhor, com a doutora aqui também, né? Eu não botei fogo na casa, igual eu falei, ela tem manias... O senhor não assume o início do incêndio, não foi causado pelo senhor? Não, eu não. Tá certo. Mais alguma coisa, senhor? Não? Pode encerrar. Senhores, nós